Glufosinato de amônio, Finale, o produto da BASF, o mais conhecido glufosinato do mercado, o original. Mas o assunto de hoje é falar sobre glufosinato. Pode ser, por exemplo, o Audace, e esse eu vou abrir a bula para conversar com vocês. O Audace está aqui, produto da Alta, eu escolhi ele porque é o que eu tinha em casa, e justamente porque eu comprei em uma revenda outro dia para fazer aplicação em nossas lavouras, mas quando eu falo de glufosinato de amônio, nós temos que entender. Será que há diferenças em relação a genérico, a dose e a mistura? Será que na mistura eu vou ter um antagonismo, vai diminuir a eficiência do controle da minha daninha-alvo, ou será que eu vou ter um sinergismo? Ou uma adição? Vai fazer a mesma coisa? Não vou ver diferença? O intuito da nossa conversa, o bate-papo de hoje, é falar sobre glufosinato de amônio, seja no controle de daninha, seja numa dessecação da cultura da soja ou do feijão, diria, o que a gente mais costuma trabalhar aqui no sul do país, ou mesmo para falar do que eu percebo da eficiência desse ativo, dessa molécula, o tal do glufosinato. Se você está conosco, se você vai continuar conosco, por favor, se inscreve no canal do José. Eu tenho feito aí vídeos semanalmente, não consigo fazer de forma diária, mas se você quer conteúdo diário, faça um convite. Vai para o nosso Instagram, josedealencar.jr, onde lá eu coloco conteúdo diário, com enquetes, com links, com vídeos, várias e várias informações sobre o manejo de grandes culturas. Vamos lá? Glufosinato de amônio, produto GS, atua na glutamina sintetase. É um produto que é aplicado na tua planta, desde que tenha luminosidade, é óbvio, extremamente dependente de luminosidade. Você vê que ele tem seu efeito de contato. Já tem uma grande diferença em relação a manejo de outros herbicidas. Produto de contato. Muito diferente de um glifosato, quando você pensa em produtos de contato, existe uma tendência, não uma obrigação. Uma tendência de que quanto maior o volume de cauda, melhor o percentual de cobertura, melhor o controle. Não quer dizer que você não consegue fazer a aplicação de glufosinato em baixas doses. Lembro de um trabalho da URGS, onde o pesquisador, já há alguns anos atrás, trabalhando com drone, conseguiu controles eficientes, igualzinho à aplicação tratorizada, com glufosinato de amônio. Eu estou aqui com vocês o produto Audace. Audace é um glufosinato 200. Existem outros glufosinatos do mercado. Off-road, glufosinato 200. Fascinate, glufosinato 200. Off-road, já falei, 200. O Finale, 200. Existe o Sapec Max, aí é um WG. Faltou eu fazer o trabalho dever de casa. Não lembro a concentração. Se tu lembra de um outro glufosinato, coloca aqui no mercado os glufosinatos que tu encontra aí na sua região. Tem uns que são azul, uns amarelados, tem tudo quanto é cor. O Sapec Max, que é um WG, se não me falha a memória, procurem na bula aí no Google, por favor, ou quem é da geração mais nova, dá uma olhada no chat GPT, se eu não me engano ele é 880, 880, enfim. Mas esse é um produto que veio prometendo, não digo, mas ele veio encaixado muito bem numa substituição do paraquat. Que saudade do paraquat, eu sempre falo isso, saudade do paraquat, não pelo risco ambiental ou risco de contaminação de animais e de quem está manipulando o produto, mas sim pela eficiência. Ele veio muito substituindo aquele sequencial. Quer ver? Eu era recém-formado aqui no Rio Grande do Sul, vim fazer, não lembro se foi no estágio ou no meu primeiro emprego mesmo, que foi na empresa Rota Agrícola, mas eu lembro que a gente fazia muita aplicação de Gramoxone, ou Gramocil, mas o Gramoxone 200 era o mais usado, ele era 200 de concentração também. E como é que ele entrava bem o paraquat na jogada? O paraquat entrava naquela aplicação onde falhou, tu fez uma primeira aplicação, sobrou a Zevem, aplica um paraquat que resolve. Sobrou uma buva, aplica um paraquat, rebrotou a buva, não sobrou, né? Rebrotou, aplica um paraquat que resolve. Então, no sequencial, o paraquat era incrível, de forma muito transparente. Eu vejo que não tivemos outro produto que substituísse ele, apesar que o glufosinato veio para isso. Eu te diria, mais uma vez, que saudade do paraquat. Porque apesar do glufosinato encaixar bem, sim, nesse tipo de manejo de sequencial, ele não tem a mesma potência, ele não tem a mesma eficiência no controle de daninhos que nós verificávamos no paraquat. Então, a frase que saudade do paraquat perdura e é verdadeira. Esse produto aqui é da Alta. A Alta, eu estava dando uma pesquisada,
É uma empresa brasileira, Curitiba, empresa de Curitiba, alta, que produz o Audace, porém, quando você vai ver em relação a formulações, em relação a ingredientes ativos, a insumos para produzir o Audace, você olha a China, ou seja, mais um produto da China, apesar de ser um produto feito aqui no Brasil, a matéria-prima vem de lá. Vamos ver o que tem aqui na nossa bula do produto. Eu vou trazer alguns fatos de bula, alguns comentários sobre a bula, mas vou também trazer exemplos práticos da minha experiência como agrônomo de campo e vou trazer alguns relatos de artigos científicos. Vou trazer especificamente 2 artigos científicos de revistas internacionais, apesar que são produzidos por pesquisadores brasileiros. É até interessante, a gente volta e meia quer saber um artigo bom. Um artigo bom vai para a revista A1, A2, revista de alto nível, pensando no nível acadêmico. Aí você vai ver a língua que tá é uma língua inglesa, é inglês. Puta merda. É brabo, né? A gente aqui no mal fala o português, tem que entender o inglês de pesquisadores brasileiros, porque a revista, para ter qualidade, tem que ser em inglês. Faz parte do BRIC. Mas é uma queixa bem forte minha, porque a grande maioria de nós agrônomos não sabemos um inglês fluentemente. Então, você vai ler um artigo, você fica lá tentando entender o que o autor, que é teu conterrâneo, disse. E nós somos o principal país produtor de soja do mundo, mas nós publicamos em outra língua. Não estou querendo ser bairrista, só estou fazendo um comentário. E esse comentário é pertinente não por mim, porque eu me debruço sobre o texto, sobre o paper e vou entender o que está no conteúdo. Mas eu fico pensativo que a grande maioria de nós não vai entender, não vai chegar. Quem dirá um produtor rural, ele vai ler aquele artigo em inglês? Não vai. Então, facilitaria muito se nós tivéssemos um conteúdo em português com a mesma qualidade dos papers dos artigos que nós verificamos em inglês. Vamos lá? Vamos achar a bula aqui do produto. O Audace, olha só. Audace glufosinato concentração 200. Quando eu venho aqui para ele, tem diversas culturas de registro. Desde alface, algodão, banana, batata, óbvio, né? Aí eu estou falando de jato dirigido ou dessecação, por exemplo, pré-plantio de batata. Enfim, pode até ser um pós. Mas olha só, vamos ao que mais importa para nós, que é a soja. Cultura da soja. O produto tem registro para capim marmelada, capim colchão, amendoim bravo, nabo, picão, poaia. Fiquei pensativo. Caruru, beldroega, trapoiaba, trigo, aveia, cevada, azevém, centeio, triticale. Ele controla bem tudo isso? Óbvio que não. Tem bula, tem registro, controla bem? Óbvio que não. Por que óbvio que não? Porque é dependendo de fase. Por exemplo, eu vou trazer depois alguns artigos para vocês, vou trazer de comentário, do uso de glufosinato de amônio em azevém, certo? Esse uso de glufosinato de amônio em azevém foi usado num azevém já num maior tamanho. Imagina uma aplicação de glufosinato num azevém em início de perfilhamento. Vai ter potência de controle? Não. Perfilhamento pleno, vai ter potência? Não. Glufosinato de amônio aplicado nesse momento, ele vai basicamente branquear o que você tem de parte aérea produzida e vai perfilhar. Então ele não tem potência. Agora eu vou pegar o mesmo glufosinato de amônio e vou fazer uma aplicação no final do ciclo. Vamos pensar assim, eu vou plantar soja em novembro, na região de Água Doce. E em outubro eu faço uma aplicação de glufosinato de amônio, de Audace ou de Finale, enfim. Faço essa aplicação e eu tenho azevém, área de campo de altitude, tem bastante azevém em área pecuária. Ele vai conseguir controlar esse azevém? Provavelmente sim. Você vê que quando ele já está no reprodutivo, já está lá formando o grão, você verifica que sim, há um melhor resultado de controle com o uso de glufosinato. Quer ver uma queixa minha, particular? No ano que lançaram Finale, eu fui na bula e vou olhar aqui para eu não... Depois eu volto para a bula do Audace. Eu vou achar aqui, ó, bula do Finale. Finale. Vamos lá. Abrir. Eu lembro que na bula do produto comercial vinha registro para azevém. Quer ver? A bula do produto Finale diz assim, para a cultura da soja, alvo biológico, tem aqui, ó, azevém, Lolium multiflorium, até 2 perfilhos. É o estágio da planta daninha para controlar azevém, até 2 perfilhos. Vai controlar? Não.
Essa é a realidade. Ou vai controlar, mas com baixa eficiência. E eu digo isso na prática, cito até o nome, o produtor Farina, sobrenome Farina, Rafael, Rodrigo, Ricardo, aqui em Montes Capões, anos atrás lançaram o Finale, que é o glufosinato, e nós tínhamos que fazer uma dessecação pré-plantio de aveia. Ô José, o Christian quer saber se está comprando bem um produto, um preço do produto? Fala, Christian, bom? Espera aí que eu já olho no sistema. Olha, ele subiu. Ano passado, 18 pilas se comprava bem. O preço médio esse ano está 23, mas olha aí, ó, tem gente a 26 pila. Ô Maria, já pede pro pessoal liberar então o painel consultor para ter consulta de preço? Eles podem fazer consulta de qual é o cultivar. Vamos pensar até qual é a soja mais plantada, qual é a mais produtiva. Libera tudo pro pessoal aí que está usando o FitoApp. É isso aí, agora no aplicativo você vai conseguir comparar os preços dos insumos que você está comprando. Fungicida, herbicida, inseticida, semente, adubo, tudo tu pode comparar o fornecedor por estado, por região. Quer escolher qual cultivar trabalhar, quer entender quais são os mais plantados ou os mais produtivos? Acesse o FitoApp, Android ou iOS, tudo disponível na palma da tua mão. Sobrava, é o primeiro ano do produto comercial final, sobrava um pouco de azevém na área, olhei, a bula dizia que controlava, eu não tinha experiência sobre o assunto, sobre esse produto comercial. Vamos fazer, tá dizendo que dá, só sobrou um pouquinho de azevém, o azevém era pequeno, um que outro querendo perfilhar. Vamos fazer esse glufosinato e planta aveia por cima, uma aveia de médio, não era alto nível tecnológico, médio nível tecnológico. Ficou uma bagunça. Por que ficou uma bagunça? As aveias que o produto tem registro, também aqui fechei a bula sem querer agora, mas as aveias que o produto tem registro, e também diz que tem efeito nesse momento, algumas daquelas aveias que não haviam sido cultivadas, ou seja, eram aveia guaxa, sobrou. Como é que a gente via? Tinha aveia de tudo quanto é tipo na lavoura. O azevém, a mesma coisa. Eu lembro que a maior parte era um azevém no fio e algum ou outro perfilhado. O produto não performou, como o pessoal do comercial fala, ele não entregou muito bem. Por isso que eu digo para vocês, glufosinato para folha estreita, se é em início de estágio de desenvolvimento, não. Mesmo no fio, não. A minha experiência de recomendação é não. Eu verifiquei falhas de controle consideráveis. Eu gosto dele num sequencial, inclusive para a folha estreita. Experiência do José. Eu tenho que abrir a bula do Audácia e falar mais alguns posicionamentos. Mas antes disso, quero te fazer uma sugestão. Se você é produtor rural, se você é agrônomo de campo e precisa gerenciar suas lavouras, entre em contato conosco e conheça o FitoApp, o aplicativo agrícola que facilita literalmente a vida do produtor. Tu consegue organizar, saber todos os produtos, os valores, as doses daquilo que tu usa na sua lavoura, o custo de lavoura. Tu tem uma assistência através do José, se você quiser. Toda segunda e quinta-feira eu estou ali no aplicativo para te auxiliar nos posicionamentos. Ou se tu é um agrônomo de campo e você atende seus produtores, tudo bem, tu pode vir conversar comigo diretamente ou cadastrar teus produtores na plataforma, você mesmo faz a gestão, cria seus relatórios para ajudar nos posicionamentos, manda teu relatório com o logo da tua empresa, que fique claro. Se tu é um agrônomo, é um consultor igual a mim, tu pode ter o José como uma fonte de consulta, mas você faz o teu serviço e ainda manda o relatório com o logo da tua empresa, vem do inglês, white label. Nós criamos uma plataforma que tu bota o logo da sua empresa, uma plataforma branca, não aparece o logo do Fito. Você simplesmente manda para o teu produtor assistido justamente o logo da sua empresa. Tranquilo? Vamos voltar ao nosso assunto, vamos falar de Audácia. Deixa eu abrir novamente aqui a bula do produto comercial. Olha que interessante na bula, ele mostra dessecação para feijão consumo ou dessecação para feijão semente. Se é consumo, ele indica 50% das vagens secas. Se é para semente, ele indica a aplicação com 70% das vagens secas. É relativo, é óbvio, vai de time, vai do engenheiro agrônomo, do cultivar, do ciclo, da chuva que virá na tua lavoura. Eu diria assim, ó, você tem tempo, está numa região onde o ambiente te permite dessecar, esperar maturar muito bem, show de bola, glufosinato, excelente opção, seja para soja ou para feijão. Mas falando do feijão, eu vejo muito assim, olha, eu tenho poucos dias para entrar colhendo. Poucos dias, prefiro um diquat. Indiscutivelmente entra com diquat na lavoura, reglone, macroquat, o que tu quiser. Tá meio desuniforme, eu tenho
uma vagem mais atrasada, e aqui lembra que eu li a bula, falou de 50% a 70% de vagens de coloração mais ressecada, ou amarelada, enfim, não sei o termo que eles usaram ali, esqueci. Eu não uso muito a cor da vagem, até olho a cor da vagem, mas para mim o mais importante é a cor do grão, indiscutivelmente. Então, estamos falando de um feijão preto, de um tuiuiu, por exemplo, que é o que eu plantei esse ano. Eu olho a percentual de grãos com coloração já negra, já preto ou de coloração arroxeada, mudando de cor. E eu diria que pelo menos 75%, tá? Não menos do que isso para fazer uma dessecação com glufosinato. Essa é a minha prática, a minha experiência. E sempre com glufosinato carrego no óleo. Vamos olhar aqui, ó. Ele fala inclusive do óleo 0,2%. Eu boto mais, eu trabalho com pelo menos meio litro. O porquê eu ouvi de terceiro. Vou dar o relato até de quem foi a fonte. Se ele ouvir um dia esse vídeo, Pedro, foi você que me passou essa informação e eu comecei a fazer de forma empírica, passar essa informação para frente. Quando eu estou falando do glufosinato de marca genérica, eu normalmente em dessecações subo bem a dose de glifosato, às vezes vou a 1 litro, se eu tiver com Fascinate, com Audace, com Off-Road, com Sapec Max. E quando eu estou falando do Finale, que é o original, normalmente eu vou a meio litro. Glufosinato é extremamente dependente de óleo. Na bula fala óleo mineral ou vegetal. Ah, pode ser óleo de laranja, José? Óleo mineral ou vegetal, beleza? Tá respondido a tua questão. Eu trabalho normalmente com áureo, mas aí você vê o que você tem, pode ser um assist, pode ser o que você tiver por casa, sendo mineral ou vegetal, e eu digo, as minhas doses por hectare são no mínimo meio litro por hectare. Falei do time para feijão, vamos falar da soja. Na soja, quer dizer, depende, né? Nós temos, por exemplo, uma Venus da vida que é resistente a glufosinato, e aí você usa muito para resolver aquela falha de manejo de inverno. Plantei um trigo e nasceu buva. Não consegui matar a buva com 2,4-D, não consegui matar a buva com gapper, não consegui matar aquela buva com, sei lá, tem gente usando tetriclopir de cama em cima de trigo, não estou dizendo para fazer, estou falando que tem gente usando, mas enfim, sobrou buva na área, o cara entrou colhendo no meio do trigo, rebrotou aquela buva, plantou uma Vênus e sobrou aquela buva, e aí ele tem que fazer esse controle. Então aí para esse manejo, indiscutivelmente, tem que pensar no teu alvo. O glufosinato é show de bola, as empresas estão posicionando normalmente antes de florescer essa soja, tu faz o manejo com glufosinato, mas nós não vimos uma diferença se a soja está florescida ou não em relação a cultivares resistentes a glufosinato. Mas falando de dessecação de soja, vamos falar da dessecação, não sei se aqui já fala da dessecação, eu falo, não, eu preciso falar do que controla. Olha só, eu dei uma instigada, uma mexida na ferida, para falar que, apesar de ter registro glufosinato para azevém, meu ponto de vista é que é baixa eficiência. Inclusive, eu falei do Finale que tinha registro, o Audace também tem, ó. E o Audace diz assim, ó, trigo e aveia até 2 perfilhos. Eu fiz várias vezes e vejo, sim, branqueia muito rápido. Uma dessecação pré-plantio de inverno, sobrou aveia e sobrou trigo. Tu faz um glufosinato. Branqueia tudo, muito rápido, poucos dias, na mesma semana, mas rebrota. Então, se for só glufosinato, rebrota. Talvez você tenha que trabalhar com as misturas. E aí já fico com dúvida. Há citações na literatura que glufosinato com glifosato e azevém, dependendo do tipo da espécie, depende, por exemplo, uma braquiária, você pode ter problema nessa mistura. Glifosato, cletodin e glufosinato, certo? Há na literatura falando que há algumas espécies de braquiária que você tem problema. Eu não vi. Eu já fiz aplicações de glifosato, glufosinato, inclusive em parcelas de pesquisa, não só lavoura, já fiz até em lavoura minha, mas glifosato, cletodin, glufosinato, fiz a mistura para azevém e aveia muito bem. Glufosinato sozinho, branqueia é a coisa mais linda do mundo, rebrota. Então cuida, não sei te dizer se para todas as espécies terá antagonismo ou sinergismo, mas tem que cuidar na mistura, porque nós estamos falando de um produto de contato versus produtos sistêmicos. Principalmente pelo cletodin, nessa mistura é complicado, mais do meu ponto de vista do que o glifosato, porque o glifosato é altamente sistêmico. E o cletodin não, você sabe, o cletodin, a mobilidade dele é extremamente reduzida dentro da planta. Glufosinato é produto de contato. 2, 4 dias depois você já vê que começa a branquear, ou seja, a mobilidade dele
para chegar no meristema, no ponto de crescimento, mobilidade dele, que eu digo para ti, é dele do cletodin, do graminicida. Para chegar no ponto de crescimento do teu azevém, que é o que eu estou falando nesse momento, ou da tua daninha, é bem lenta. O teu glufosinato matando aquele tecido de forma muito rápida, pode ser que a absorção, o efeito desse cletodin seja reduzido. Então tem que cuidar bastante o time, o momento de fazer. Falando de time, eu quero falar do nabo também, mas falando de time, tem um dado interessante. Não lembro o autor, já faz uns 2 anos que eu li esse artigo, onde o autor fazia uma avaliação em relação à aplicação de glufosinato e chuva, volume de chuva. Eu não sei, era X dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, era horas ou dias que eu digo, 24, 48, 72, enfim, horas ou dias depois da aplicação, fazia-se uma chuva simulada e avaliava a lixiviação desse produto, do glufosinato. Aguenta firme. Algo que eu lembro do trabalho que me surpreendeu demais é que 48 horas após a aplicação do glufosinato foi observado lixiviação do produto. O que é lixiviação? Lavar o produto, glufosinato. Pá! Então imagina, tá marcando chuva, hoje é domingo, tá marcando chuva para terça-noite ou quarta-feira, dia mais lindo do mundo, tá um sol bonitaço aqui em Lagoa Vermelha. Você faz essa aplicação do glufosinato, hoje, domingo, e chove terça-feira, final da tarde, 48 horas depois, você ainda pode estar tendo perdas do glufosinato por chuva. Isso, para mim, me mudou bastante a forma de pensar e manejar. É óbvio, nenhum artigo científico é 100%. O autor é sério, a pesquisa é séria, mas nem sempre isso se repete. Por isso que eu fico pensativo no posicionamento. E aquela história, eu não posso questionar o que eu não testei. Visto que a informação é válida e pode isso ocorrer, existe toda a estatística que diz que 95% de probabilidade, enfim, que é aquela nossa estatística, ou seja, isso realmente é palpável, isso ocorre ou pode ocorrer, eu digo para você o que eu faço no meu dia a dia, seja como produtor ou como consultor. Vou recomendar glufosinato? Eu sempre olho quando vem a chuva, sempre. Inclusive na nossa plataforma no FitoApp, você pega o celular, que eu não posso pegar, estou usando agora, gravando aí com vocês, e você clica no talhão, ele vai dizer a previsão do dia para as próximas horas ou os próximos dias. Se estiver marcando chuva para daqui 2 dias e for bom volume de chuva, cuida do glufosinato. Não estou dizendo que vai reduzir, mas existem trabalhos mostrando que 2 dias após a aplicação você pode ainda ter perda desse teu glufosinato, porque ele é um produto pouco móvel, é um produto de contato. Então, cuida bastante nesse manejo em relação ao período de chuva. Você sabia que junto com o nosso aplicativo agrícola você pode ter acesso aos nossos cursos? O José de Alencar, que é produtor, é consultor, é pesquisador, tem um laboratório de sementes e fitopatologista, é um professor que gosta de passar a sua experiência de consultoria, porque eu gosto de falar, apesar de nós termos esses 5 segmentos dentro da fito agrícola, o que eu costumo me apresentar é consultor de campo, agrônomo de campo. Eu gosto de passar aquela nossa experiência de consultoria para vocês no dia a dia através dos nossos cursos. Eu digo que tem 2 modalidades principais. Uma que é um intensivo. Quer saber sobre doenças do milho? Tem um evento. Quer saber sobre doenças ou soja, em maneira geral? Tem um evento. Quer saber sobre pragas? Tem. Quero entender sobre controle químico? Tem um momento, um curso fechado de X dias, aonde isso pode chegar até você através de vídeos que são transmitidos ao vivo e ficam disponíveis para ti durante 1 ano. Entre em contato conosco. Ou então, José, eu não tenho paciência para assistir 2 horas você falando. Eu gosto de informações pontuais, curtas. Para isso, nós criamos o Aprenda Toda Santa Noite, onde através de vídeos aí de 1, 5, às vezes eu me passo, eu vou a 10 minutos, mas normalmente vídeos curtos, 2, 3, 4 minutos. Eu passo diariamente vídeos no Melhor Amigo do Instagram, ou mesmo você pode assistir os melhores vídeos na nossa plataforma do FitoApp, ficam salvos também, ele tem dezenas, centenas de vídeos onde você pode entender sobre glufosinato, sobre atrazina, pode entender sobre fungicida, sobre doenças da soja, sobre pragas agrícolas, tecnologia de aplicação, enfim, tudo aquilo que nós passamos, nós vivemos como agrônomo. Eu vou resumindo os pontos principais e entrego nas nossas formas de ensino. Aprenda Toda Santa Noite ou os cursos. Feita a propaganda, continuamos
o nosso assunto principal, que é o glufosinato. Na bula do Audace, eu estava olhando aqui, a bula do Audace, temos nabo. Cara, tem registro para nabo. Muito diz aqui, ó, 2 a 6 folhas. Eu ia dizer, tem que ser muito pequenininho esse nabo para ele ter potência de controle. Essa é a realidade. Vou sentar um pouco, porque minha perna ainda não está boa. Eu dei machucando e estou exagerando no caminhamento. Aí. Ele tem registro para nabo de 2 a 6 folhas. A minha experiência é, vou dessecar para o plantio de soja. Ah, é pepino, né? A palavra é essa, não é nabo, é pepino. Ou não é pepino, é nabo. Porque você vai ter nabo de tudo quanto é tamanho. Se o nabo tiver florescido, não o Audace, mas os glufosinatos não são os mais indicados. A gente vê patinar demais. Então tem um glifosato junto na mistura para dar uma ajudada. Ou muda, não usa esse produto, usa outro. Bota um 2,4-D, não usa glufosinato, não é o Audace em si, mas qualquer glufosinato. Bota um 2,4-D, ou se você não está na região que pode usar 2,4-D, bota um glifosato. Se não pode usar um glifosato junto na jogada, quem sabe muda o Audace para um diquat da vida, um macroquat, um reglone, enfim, mas muda, porque nós percebemos que para nabo, glufosinato tem se mostrado fraco, apesar de ter registro de controle. Aqui na soja ele não fala o momento da aplicação, mas você lembra? Eu acho que eu já fiz vídeo. Estou pensativo. Eu acho que eu fiz vídeo falando sobre dessecação. Fiz sim. Fiz sobre dessecação em soja 7.1, soja 7.2, soja 7.3, se é reglone, se é diquat, se é glufosinato. Ah, quero botar uma carfentrazone para desfolhar. Enfim, eu tenho vídeo, conteúdo sobre isso. Mas eu digo assim, ó, de maneira geral, eu prefiro usar em 7.3. Há trabalhos mostrando que não Audace, mas o glufosinato pode ir numa soja de 7.1, mas eu prefiro que use em R7.3. José, me facilita a vida, José. O que é R7.3? R7.3 é quando você tem 76% das suas vagens de coloração amarelada, é onde a vagem já desmamou o grão da planta, aquela vagem que já está secando, tem próximo de 50% de umidade dos grãos. Nesse momento, eu diria para você trabalhar com glufosinato naquele mesmo raciocínio que eu falei para vocês. Carrega no óleo, porque ele melhora bastante a eficiência de controle do glufosinato. Falta dizer para vocês, deixa eu ver o que tem aqui, que fala pré-trigo e outras coisas mais, enfim. Falta dizer para vocês os comparativos de mistura. Aqui é um assunto bem pertinente. Com o que dá de misturar glufosinato? Com qualquer coisa. Se vai ficar bom é outra história. É óbvio que é outra história. Vou citar 2 artigos que eu prometi no começo desse vídeo. Primeiro artigo foi produzido pela Federal, se eu não me engano é Federal de Santa... Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Eu li esses artigos. Deixa eu ver se eu não deixei eles aqui abertos. Ó, primeiro artigo, vamos pegar aqui. Ó. Eu só mandei um print. Eu li pelo computador. É a interação de saflufenacil, RIT com glufosinato de amônio. Foi feito pelo Ávila Neto, na Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho que foi publicado, não estou conseguindo abrir ele direito. Publicado na Brazilian Journal of Biology. Estamos falando de um trabalho conduzido por brasileiros, né? Existem mais pesquisadores aqui, foi também conduzido em Cruz Alta, mas enfim, departamento da UFSM, tem o Ávila Neto, Unguim, já li vários artigos dele, Schneider, Fortuna, enfim, pesquisadores brasileiros numa revista internacional. O que interessa nesse trabalho? A interação entre saflufenacil, o RIT, e glufosinato de amônio. Muito legal esse trabalho, extremamente interessante. Ele avalia quanto eu posso botar ou se existe sinergismo. Quando ele tem um gráfico que ele fala que é o ISO... Como é que é o nome do gráfico? Eu até não conhecia. Achei muito interessante. Deixa eu sair daqui. ISO... Depois eu fui... Eu gosto de ler, porque lendo a gente aprende. Quer ver? Isobolograma, viu que nome difícil? Olha aqui, ó, análise gráfica de isobolograma e superfície e resposta além do teste de Kolbe. Isobolograma nada mais é que um ensaio onde ele avalia assim, ó, vamos botar 0 na concentração 0,
trabalha com 0% de saflufenacil, 100% de glifosato. Daqui a pouco ele faz os testes com 25% da dose de saflufenacil e 75% de glufosinato, ou 50% de um e de 50% do outro, ou 75% do saflufenacil versus 25 do glufosinato, enfim, vai fazendo essas comparações de várias curvas de dose. E o interessante é que esse isobolograma ele separa basicamente em 3 respostas, que é o que um dos testes que eles utilizaram. Mas peraí, esse efeito é aditivo, esse efeito da mistura é antagônico ou é sinérgico? São as 3 respostas. O que é aditivo? Vamos fazer assim uma simulação. Vou inventar números. Imagine que você usar RIT dá 10%, uma daninha qualquer. RIT dá 10% de controle, saflufenacil dá 10% de controle. Misturei os dois, eu tive 20% de controle. Efeito aditivo, exatamente a soma dos dois. Aditivo, 20%. Eu tenho um produto que ele sozinho dá 10%, ele, uma outra daninha, vamos pensar assim, fiz o RIT, vou falar RIT de uma vez, que é o único saflufenacil que a gente tem no mercado, fiz o RIT, deu 10% de controle, sozinho. Fiz o glufosinato, o Finale sozinho, deu 10% de controle. Misturei os dois, o resultado foi 30% de controle. 10 mais 10 devia ser 20, que era o aditivo. 10 mais 10 deu 30. Isso é um efeito sinérgico, significa que controla mais do que a soma dos produtos, certo? Do esperado para ambos os produtos. Ou o antagonismo eu tenho o RIT a 10, o Finale a 10%, misturei os dois, deveria dar 20 para ser aditivo, e deu 15, deu 10%. Isso é antagonismo. E o trabalho deles mostra que pensando de RIT na mistura com glufosinato, RIT com Finale tem efeito sinérgico, exatamente isso. Tanto no teste de Kolbe quanto no gráfico de isobolograma mostrou que os resultados são de sinergismo para o controle, para o uso. Então, pensando ali 200 não, 2 litros, 400 gramas por hectare de glufosinato, você adicionar ao produto, à tua calda de pulverização, 30, 45 gramas de RIT, você vai ter um efeito sinérgico. Provavelmente esse é um dos trabalhos de quando um tempo atrás eu aprendi com o Mauro Rissardi, aqui de Passo Fundo, ele falava da sinergia de glufosinato com saflufenacil. Não é só com ele, tá certo? Com flumioxazina também tem efeito sinérgico, com fomezafem também tem efeito sinérgico, mas enfim, quando eu aprendi isso eu não sabia da fonte. Hoje esse é um trabalho que saiu, acho que foi em 2024, a publicação é recente, ou 25 agora, mostrando esses dados, mostrando que realmente tem efeito sinérgico, RIT com glufosinato. Isso é legal, e esse trabalho foi conduzido com azevém, mas um azevém em floração, que fique claro que é mais fácil de ter efeito de controle. Mas tem efeito. Agora eu fiquei com... Me desculpa, eu falei da floração, agora eu fiquei com dúvida. Não sei se é esse que tem efeito e a aplicação foi na floração. Vocês vão ali, recorrem aos trabalhos, já falei que eles são os autores, ou se é o próximo artigo que eu vou falar para vocês, onde nesse próximo artigo foi feita a aplicação. Eu estou enganado, esse não foi na floração, esse que eu disse para vocês é no perfilhamento. Esse é no perfilhamento. O próximo foi feito na floração, recordei, que é um trabalho conduzido pela Federal de Pelotas, foi publicado numa revista colombiana. Vamos achar aqui? Eu devo ter aqui também, ó. Uma revista colombiana, está aqui, ó. Foi conduzido por André da Roça Unguim. Olha aqui, ó. Mistura de glufosinato e atrazina para controle de azevém e seu efeito sobre a qualidade das sementes de azevém. Esse aqui foi feito logo após a floração do azevém. Os pesquisadores realizaram a aplicação de glufosinato e de atrazina, seja isolado ou seja em mistura. E aí verificaram o seguinte: a atrazina, o resumo da brincadeira é isso. Para o controle do azevém, a atrazina misturado com glufosinato interfere no controle. É isso mesmo. A atrazina com glufosinato interfere no controle de azevém. Esse azevém estava pós-floração. Aí verificaram que a semente desse azevém com o glufosinato cai drasticamente a viabilidade. Isso é uma informação muito boa. Agora, quando você bota a atrazina na jogada, você vê que interfere no controle do teu azevém. Então já fico pensando, vai fazer
uma atrazina, um primólio, vai fazer uma atrazina isolada, uma atrazina nortox ou um calares da vida? Cara, tem atrazina na mistura com glufosinato, você já sabe que tem uma tendência de reduzir controle. Cuida no teu manejo. Isso pode se repetir, como pode não repetir. Mas você já sabe que tem pesquisadores que testaram e deu interferência negativa, não vai fazer que tem chance de dar cagada. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso realmente ir olhar a lavoura nesse final de domingo. São 15 para as 5, tô lascado, vou até de noite. Obrigado por estar aqui. Se você chegou até aqui e não segue ainda o José, cara, se inscreve no nosso canal.